Biblioteca de Bolso, uma conversa informal a três sobre a relação que estabelecemos com os livros. Uma ideia original de Inês Bernardo E José Mário Silva. Bem-vindos ao Biblioteca de Bolso, um podcast em que usamos 3 livros, como se fossem 3 janelas para espreitar as memórias literárias e as ideias de grandes leitores. A convidada desta semana é Rita Canas Mendes. Nascida em 1984, é formada em Filosofia, mas depois de concluir uma pós-graduação em edição, livros e novos suportes digitais na Universidade Católica, passou a trabalhar no mundo editorial como consultora e tradutora. Freelancer desde 2011, acaba de lançar Como Publicar o Seu Livro, com chancela da Bertrand, uma obra prática em que partilha muitos dos conhecimentos e experiência acumulados através dos últimos anos. É ainda tipógrafa na empresa Miss Print, onde cria frases criativas com letras à antiga. Olá Rita, obrigado por teres aceitado o nosso convite. Olá aos dois, obrigada por me convidarem. O primeiro livro que nos trazes, Manual para Mulheres de Limpeza, da Lucia Berlin, é um livro que em Portugal saiu há muito pouco tempo, mas na realidade, originalmente também saiu há muito pouco tempo, foi editado em 2015. Um livro tão recente que já teve um impacto tão grande em ti. Teve, porque fui eu que o traduzi para português. Vamos já esclarecer o assunto. O livro, nesta forma e com este título, é recente. Ele é uma coletânea de contos e os contos não são recentes, foram escritos ao longo da vida da autora e, portanto, tem, as décadas variam. E sim, escolhi-o porque depois de o ler e de o traduzir, que é mesmo entrar a fundo no texto, nas entranhas do texto, nas entranhas mesmo, foi de todos os livros que traduzi até hoje provavelmente o mais marcante. É um livro recente, mas do qual não me vou esquecer nos próximos anos. E o que é que tem este livro, que foi aliás lançado 11 anos após a morte da Lucia Berlin, uma autora que enquanto viva não teve assim uma grande repercussão. O que é que há neste livro, nesta coletânea, que foi tão impactante em ti? Sim. Esta autora foi resgatada do esquecimento, mais ou menos, podemos dizer assim, pela prefaciadora da coletânea, Lydia Davis. Uma nossa muito querida muito autora. É amiga cá de casa. É uma contista do meu coração também. Sim. E devo dizer que gostei tanto ou mais deste livro do que das obras da própria Lydia Davis, sem desprimor absolutamente nenhum, mas este falou-me diretamente ao coração, porque acho que estes contos têm precisamente, além de uma grande inteligência e de um grande domínio das palavras, também muito coração, sem nunca caírem no sentimentalismo, e a autora fala disso em alguns contos. É muito, muito direta, muito meta também. São contos muito completos, muito redondos, em que temos a parte da linguagem, temos a parte dos episódios, temos autobiografia, temos histórias em que não há uma palavra a mais. Muito certeiras, muito sentidas, nada disto foi escrito ao acaso, e então criou uma ligação direta comigo. Os contos são autobiográficos, a autora teve uma vida muito atribulada, uma infância cheia de particularidades, algumas traumáticas, e é fácil alguém que teve uma vida tão rica e variada criar pontos com os leitores num momento ou noutro, e em vários momentos senti até uma grande identificação. Não é isso que torna os contos bons, porque eles são bons independentemente disso, mas há momentos relatados, seja de angústia, seja de deslumbramento, seja de traumas familiares, seja do que for, consegui uma grande empatia, ou a autora, aliás, conseguiu uma grande empatia comigo, e senti praticamente desde o primeiro conto que éramos amigas. E é uma coisa difícil de acontecer com a maior parte dos autores, porque nós ou admiramos ou os autores surpreendem. Às vezes sentimos muito pequeninos ao pé deles, não é? Exatamente. Aqui não. Não. Eu, quando acabei de traduzir o livro, fiquei ressacada. Porque o que é que eu leio a seguir a isto? O que é que eu faço a seguir a isto? O que é que eu algum dia escreverei? Que conto é que eu algum dia escreverei que se assemelhe a isto? Mas, ao mesmo tempo, nada disto é intimidante,
porque a autora põe-se a nu, um nu que não é agressivo, nem nada do género, é um nu bonito, extremamente sincero, e isso convida-me enquanto leitora, convida-me enquanto aspirante a contista, convida-me enquanto tradutora e, portanto, divertimos-nos muito as duas. Eu e a Lucia, enquanto traduzíamos, foi uma bela experiência. Facebook, num post do Facebook, dizias que riste às gargalhadas. Às vezes até ligavas à tua mãe para se rir contigo. Exatamente. O que, sendo um livro sobre vidas desgraçadas, sobre pessoas que estão na margem, muitas vezes em estados de absoluto desespero, parece paradoxal, mas se calhar não é. Parece, sim. Ou seja, dentro da desgraça ela conseguia rir ou encontrar o que há de cómico no meio da tragédia. Exatamente. A autora, que é muitas vezes a narradora e a protagonista, no meio das situações mais sombrias, e elas não faltaram, estamos a falar de situações tão dramáticas como tráfico de droga ou maus tratos infantis, conseguiu encontrar sempre o silver lining, o momento que salva a situação, o lado risível, e nunca perdeu o olhar crítico e inteligente, e a verdadeira inteligência ri-se da tragédia e encontra a maneira de lhe dar a volta. E estas são histórias de sobrevivência, e essa sobrevivência implica a superação, e uma superação feliz, que não é uma superação vitimizante nem nada do género, é uma superação de quem ao mesmo tempo aceita que a natureza humana é assim mesma, cheia de imperfeições, e que se consegue rir disso. E há episódios trágicos que são narrados com tal perícia que não há como não rir daquele momento. E enfim, e abre-se aí o riso, esse riso inteligente, abre uma via direta para a mente do leitor. E enquanto o trabalho de tradução, quais foram as principais dificuldades? Quero dizer, tiveste de criar uma linguagem em português que respeite o tom e o estilo original. Foi difícil? Tiveste que construir tu próprio uma linguagem, ou foi uma coisa natural? Foi natural. O vocabulário começa a emergir naturalmente à medida que vou entrando no texto. Há coisas que são, sem dúvida, difíceis. Os contos são, a maioria deles, ambientados no sul dos Estados Unidos, com pronúncias, com calão, com uma série de expressões que não têm tradução direta em português. E então houve aí aquele tradicional jogo de tradutor, de encontrar o equilíbrio entre o que manter em itálico, o que traduzir, o que fazer a nota de rodapé. Houve assim esses pequenos dilemas. Houve também sempre a percepção de que algumas coisas se perdiam irremediavelmente. Logo a começar pelo título, não é? A começar pelo título. Há uma ambiguidade no título que é difícil de traduzir. Eu propus alguns 10 títulos diferentes à editora e deixei-os escolher. Não me quis comprometer com... Esta é a tradução mais literal, digamos assim. Sim. Que é também um dos sentidos possíveis para quer para o conto, quer para o livro. Não é? E depois, manual para mulheres da limpeza, manual para mulheres de limpeza, e depois temos infinitas variações sobre o tema empregada doméstica e afins. E não acaba. Mas pronto, esta foi uma boa solução de compromisso, não me deixou nada desagradada, e acho que faz jus à intenção da autora. Não, é ótimo saber que um livro destes foi tão rapidamente traduzido. Foi uma agradável surpresa para nós, que descobrimos descobrimos o livro praticamente na altura da publicação, e até eu comprei logo. E de repente, mas já está em português, como assim? Que espetáculo! Porque o conto não é propriamente um género que facilmente seja publicado em Portugal. É verdade. Sim. Mesmo? Ainda há alguma resistência. Exato, há uma grande resistência. Aliás, a Voz de Água, que já foi maravilhoso. Eu próprio tenho que dizer também que já traduzi um livro. Portanto, estamos mais ou menos em sintonia. Mas, de facto, não é fácil.
publicar contos em Portugal. Não. Infelizmente, digo não. eu. Em Portugal e não só, mas não em só, Portugal sim. há a tradicional perspectiva de que os contos não vendem, não têm viabilidade comercial e, portanto, os editores não apostam. Aliás, até há um podcast da concorrência chamado Contos Não É da Concorrência. Podes citar à vontade. Chamado Contos Não Vendem, e nesse podcast o que se pretende fazer precisamente é derrubar esse mito. De facto, os contos têm procura, são uma forma... Eu também já tenho escrito sobre o assunto, gosto muito de contos, leio muito contos, curiosamente até me dá para escrever contos, e é uma pena que não se traduzam mais. A Lydia Davis é um sucesso internacional, felizmente, e foi também, creio eu, com esse empurrão da Lydia Davis que a Lucia Berlin se tornou de facto mais visível. Que aliás há uma história engraçada entre as duas, que nunca se conheceram, mas trocaram imensa correspondência, não é? Quer dizer, e depois a Lydia Davis torna-se um pouco, não, completamente a responsável por este empurrão. Uma espécie de madrinha, não é? Sim. Da Lucia Berlin, portanto ficou tudo em casa. Curioso, ficou, sim. Os Estados Unidos também são um país grande. Em Portugal era difícil dois escritores deste calibre não se cruzarem em algum... E a Lucia estava fora dos meios literários também, portanto isso também... Algum conto que destaques ou que se tenha tornado o teu texto preferido? Tantos. Eles são 70 e qualquer coisa, são 70 e muitos. Posso sublinhar alguns por motivos diferentes. Gostei muito de um chamado Ponto de Vista. É um dos mais simples, mas a autora faz um jogo muito engraçado. Começa por aludir a Chekhov. Também é um contista proeminente. Extraordinário, talvez o maior de todos para mim. Sim. Já fui a um podcast ler um conto de Chekhov e, portanto, temos aqui uma matriosca. Exatamente. Nesse conto, a autora começa por falar na terceira pessoa e depois, a meio, começa a fundir-se com a protagonista e, no fim, acaba na primeira pessoa. Portanto, há uma viagem engraçada. É um exercício de estilo, mas com muita substância. Gostei de outro também chamado Dentadas de Tigre, em que a personagem principal desse conto vai passar o Natal com a família e pelo caminho faz ou pensa fazer um aborto. Dito assim parece um pouco cru, mas o conto está muito bem contado e pelo meio narram-se subtilezas das relações familiares que eu acho que a Lucia Berlin capta em 3 pinceladas, de repente está tudo dito. Este conto tinha muitas particularidades linguísticas que nem sempre foi possível manter. Este deu luta, também por isso deu muito gozo. Só mais um? Só mais um, pronto, vou parar. Então, senão ficamos aqui a noite toda. Claro que sim. Há outro chamado Temps Perdu, uma alusão à obra-prima de Marcel Proust, passado num hospital. Lucia Berlin trabalhou em hospitais, em diversas funções, e este conto é sobre um momento que ela vive com um doente. Um paciente numa ala onde estava a trabalhar e basta um cruzar de olhares para de repente remeter a todo um verão da sua infância muito, muito rico. E essa viagem é muito engraçada. São 3 contos completamente diferentes, mas todos eles com o mesmo espírito. Os contos são muito coerentes entre si, talvez por serem tão autobiográficos, percebe-se que foi a mesma pessoa a fazê-los a todos. Vamos passar então para a segunda escolha. Exatamente. O romance Cá Vai Lisboa, do Alface. Escolhido porque estamos em junho, eu tenho a certeza absoluta. Por causa das marchas. Que é um dos temas do livro. O Alface, um escritor também, não direi completamente esquecido, mas se calhar não tão reconhecido como merecia, como a Lucia Berlin, morreu com um AVC justamente quando estava numa comunidade de leitores a falar precisamente sobre este livro. Exatamente. Eu por momentos pensei, tu não estavas lá. Não estava lá. Senão eu compreenderia que fosse um livro absolutamente marcante para ti. É por outros motivos. Não estava lá, soube, creio que no próprio dia, fiquei tristíssima, escrevi um texto, aliás,
dedicado ao Alface no meu blog naquela altura, lembro-me de ter sentido a morte dele como muito próxima. Morreu um amigo. Mas conhecias? Não conhecia pessoalmente. Entretanto, tive a ocasião de conhecer a filha, noutras circunstâncias. Não o conhecia a ele, mas quando soube da morte dele estava embrenhadíssima em tudo o que ele escrevia. Este livro li-o 10 anos antes de ler a Lucia Berlin. Eu trabalhava numa editora que era também gráfica, isto foi em 2007, e eles tinham como gráfica impresso este livro. Sim. Estava lá num canto, estavam lá uns exemplares. Eu peguei nele, comecei a ler e não parei mais. De facto, é de se devorar. Mas foi a tua porta de entrada no mundo dele, na obra dele? Foi, um completo acaso. Estava lá, uma capa cor-de-rosa garrida, eu muitas peguei nele, assim, comecei, não é? São por acasos felizes, não é? E neste caso foi o mesmo. E depois comecei à procura de tudo o que o Alface tinha escrito, desde aquele conjunto de livros A Avó Não Pisa o Cocó, são assim uns livros muito pequeninos, muito o Pai engraçados. Ferreiro ganha dinheiro. Exatamente, o Pai Ferreiro ganha muito dinheiro. Essa série sobre a família é muito engraçada. São histórias pretensamente infantis, mas que não são bem infantis. Gosto. Depois os livros que ele escreveu em conjunto com o Manuel da Silva Ramos. E na altura estava... Começaram com os Lusíadas. Os Lusíadas. Eu cacei-os todos. Tenho-os todos e Cá Vai Lisboa é o meu preferido e não podia deixar de o trazer porque quando o li abriu-se uma porta daquilo que se pode fazer com a língua portuguesa. Já sabia muita coisa que se podia fazer, sobretudo as coisas mais clássicas, e de repente, mas espera lá, que estes coloquialismos, toda esta riqueza do nosso património, de repente é possível tornar isto literário, interessante, humorístico, inteligente. Isto lê-se, parece que estamos a passear por Alfama, uma Alfama que hoje em dia se calhar já não existe. Exato. Mas foi antes da invasão dos turistas. Foi antes dos tuk-tuks, exatamente. Mas é um prazer ler Alface, sobretudo este livro, que é, para mim como tradutora, eu sei-o, é intraduzível. É extraordinário. Não há tradutor à face da terra que se lançasse a roer este osso. É impossível. O calão é de tal forma presente, as frases são de tal forma... E é completamente alfacinha também. Alfacinha. Quem não conhece a Lisboa não pode... Dificilmente. Escolhi-o. Calha bem estarmos em junho. De facto, e a Alfama ganhou as marchas. Quem nos está a ouvir e não sabe do que o livro trata deve estar baralhado. E isto passa-se tudo em Alfama. Envolve um campeonato de lançamento de sardinha espanhola. Um clube gay rosa tatuada. E uma câmara municipal cheia de esquemas e aventuras mil. Isto dito assim, eu juro que isto é literário. Juro que é. Dito assim não parece. Mas juro que é. E Alface não tinha pretensões de ser... Também estava ele próprio muito fora do circuito literário. Não tinha pretensões a ser um grande autor. Estava à margem. Sim, cultivava. Isso, sim. Escrever para ele. A revista Ler, publicou há uns tempos uma peça sobre ele escrita pelo Nuno Costa Santos. Isto tem mais ou menos um ano, dezembro de 2014. E falava do Alface, claro que comprei, claro que li 3 vezes. Por acaso já sabia a maior parte das coisas que aqui estavam, mas sim, outras não. E nesta entrevista, em que estive a pegar ontem, lê-se uma declaração de Alface em que ele diz que a literatura, para mim, neste caso para ele, não é obrigatória. Lava os dentes, toma banho, come e dorme todos os dias, mas escrever e ler é só para quando está para aí virar. E eu gosto muito dessa atitude descontraída também, de quem não está excessivamente comprometido, não se leva muito a sério. É? Exatamente. Quando pensamos na escrita como uma grande obrigação, um grande projeto, e tenho de escrever o grande romance europeu dos próximos 100 anos, lá se vai a brincadeira toda. O grande romance da Alfama. Não é mau. Não é mau. Exatamente. Não, o grande romance da Alfama, não ouso dizer Lisboeta, mas da Alfama, sem dúvida. Não, a Alface tem o seu lugar. Esse é muito difícil de destronar nos próximos séculos. O prémio vai para o Alface. Recomendo, é um autor português
brilhante com esta característica de ser intraduzível. Temos aqui a nossa língua em todo o seu esplendor. Uma tradutora que recomenda um livro que é impossível traduzir. Exatamente. Parece-me bem. E de Alfama voamos para Buenos Aires, para o último livro, que é Toda a Mafalda do Quino. Eu devo dizer, já uma declaração de interesses, que este seria um livro, se nós fizéssemos outra vez, ou se fizermos novamente um programa sobre os nossos 3 livros, este seria um dos meus livros. Conta-me porque é que é um dos teus. Trocamos já de cromos. Sim. Aqui vamos dar mais um salto de 10 anos para trás. Então estás a fazer ordem. Exatamente, estamos a andar para trás. Eu li a Lúcia Berlim aos 32, li o Alface aos 22 e li a Mafalda aos 12. Li toda a Mafalda aos 12, porque aos 12 tive papeira. E tive de ficar uma semana de cama, aborrecida, morte. E a minha mãe disse, olha, toma lá isto, acho que vais gostar. E deu-me um álbum da Mafalda que tinha. A minha mãe tem-nos todos, já não tem porque eu apropriei-me deles. Tem os álbuns todos individuais da Mafalda saídos nos anos 70. E agarrei-me àquilo com uma tábua de salvação. Não parava para jantar e pouco mais. Li-os de uma ponta à outra, absolutamente eufórica, de entusiasmo. Tem qualquer coisa de viciante também, porque quando se começa. Sim. Mas eu acho que não é preciso ter 12 anos, em qualquer idade. Sim, não é? Sim. Eu, entretanto, já de tanto folhear os álbuns da minha mãe, as páginas já estão todas soltas, já não sei muito bem qual é a ordem, que página pertence a que álbum, e então tenho o Toda a Mafalda, de uma edição da Bertrand, onde eles estão todos compilados, ainda traz mais algum material extra. E como tinha de escolher um só livro, fiz batota e escolhi este que traz vários. Traz os álbuns todos da Mafalda lá dentro. E não podia deixar de escolher a Mafalda, que foi absolutamente marcante. Já falei de um livro de contos, já falei de um romance, agora falo de quadradinhos. No seu género, diria que não sei, talvez não haja melhor. Temos o Calvin and Hobbes, na mesma categoria, que também é a Bíblia da psicologia infantil. Sim, maravilhoso. Mas o Quino é absolutamente genial. Admiro por tudo, por todas as coisas que fez além da Mafalda, porque os seus outros álbuns, os cartoons são brilhantes, de uma inteligência, de um insight, é de gênio. Para mim é um dos génios do século XX. Não tenho muitos heróis, eles foram caindo todos ao longo do tempo, mas um dos pouquíssimos que resta de pé é o Quino. E a Mafalda, meu alter ego, em tempos até pensei chamar Mafalda a uma filha que tivesse. É um Mas livro... também eras contestatária? Era contestatária, extremamente idealista, muito preocupada com as questões ecológicas. Sempre gostei muito de sopa. Ainda hoje gosto muito de sopa. Não és completamente Mafalda. Não sou 100%. Não, é engraçado. Eu li isto pela primeira vez aos 12 anos e ao longo da vida tenho relido sempre. Sim. Porque se estou aborrecida, se me apetece variar, eu olho para os álbuns de vez em quando e pego neles porque estão ali ao lado. Se tenho uma insónia, toca a pegar numa fala e nunca leio da mesma maneira 2 vezes. Às vezes encontro tiras de que já não, eu sei quase todas de cor, mas às vezes encontro tiras que já não lia ou que já não me lembrava, e ao longo dos anos também fui olhando para a Mafalda de uma maneira diferente. Sim. Ela era uma completa heroína, mas 100% identificação total e absoluta. Hoje em dia olho para a Mafalda com um bocadinho de sentido crítico, e que miúda insuportável, condescendente com a mãe. Sim, completamente condescendente, não é? A mãe é medíocre, é absolutamente medíocre. Sim, não estudaste, não vales nada, um desrespeito total. Mas enfim, também nisso iconoclasta das relações familiares e claro. Tudo o resto. Qual é, se não é Mafalda, qual é a tua personagem favorita? Se é que existe. Não existe. Não tem, é muito difícil. Eu tenho uma, que é a liberdade. Não, está bem. Achei que estivesse a perguntar todas. Não. Todas as perguntas da Mafalda. Liberdade. É liberdade. A mãe é tradutora. Minúscula. A mãe é tradutora. Uma das tiras que eu prefiro é quando ela diz: minha mãe traduz livros e o último frango que comemos foi escrito pelo Jean-Paul Sartre. Exato. Brilhante. Eu acho que deve
Tu também já comeste alguns autores, entre aspas. Também já comi. Já tive alguns autores a pagarem uma conta da luz. O que é uma simpatia da parte deles, não é? Além de bons autores, ainda são generosos a esse ponto. Mas em tempos até me apercebi de que a minha geografia mental de Buenos Aires, onde nunca estive, passa muito por as imagens que vão aparecendo ao longo dos cartoons. Há todo um bairro imaginário que eu entretanto construí. Eu sei onde é que é a mercearia, conheço perfeitamente o interior do apartamento da Mafalda. Sim. Estou a ver a mãe da Liberdade a traduzir numa divisão e depois separada de outra divisão apenas por uma estante de livros, porque o apartamento é tão pequeno, mas livros não faltam. Exato. E é tudo muito inspirador. E sim, sem ser a Mafalda, a Liberdade é a personagem que tem as deixas mais fortes. E curiosamente a Inês esteve em Buenos Aires com a Mafalda. Com a Mafalda, claro. É uma praça Mafalda, não é? Há uma praça Mafalda. Mafalda não está na praça Mafalda, mas está lá e foi uma das coisas que eu fiz questão de fazer. No banquinho, sim. Pousámos as duas sentadas no banco, lado a lado. És parecida com a Mafalda, agora que eu estou a reparar. Concordas comigo? O cabelo completamente. E a personalidade também. Vá, vamos dizer que o meu mundo de Mafalda me foi oferecido por alguém que achou que sim, que eu já conhecia a Mafalda antes e aliás sabia algumas tiras de cor e pronto, vou já estragar um futuro podcast que nós, não sei se vamos fazer, dizendo que eu devia ter também à volta de 12, 13 anos quando li a Mafalda e houve uma tira que eu decorei, que é uma tira em que a mãe lhe dá sopa. E ela lhe pergunta, mas porquê é que eu tenho de comer sopa? Ela diz, porque eu sou tua mãe, estou a mandar. E ela responde-lhe, mas eu sou tua filha e licenciámos no mesmo dia. E eu pensei, no dia em que a minha mãe me disser, eu vou decorar isto, porque no dia em que a minha mãe me disser, tu tens de fazer isto porque eu sou tua mãe, eu vou-lhe dizer, mas eu sou tua filha e licenciámos no mesmo dia. Eu achei isto genial. E andei anos à espera que a minha mãe me dissesse, tens de fazer porque eu sou tua mãe. A minha mãe nunca me disse isto. Nunca. E foi uma frustração medonha, porque às vezes eu contrariava só para ela dizer... Faz porque eu sou tua mãe. Tinhas a deixa perfeita. Não, tinha a deixa perfeita. Ninguém ia perceber a referência, ninguém ia entender, só eu é que me ia rir e ia adorar, eles iam achar super estranho, mas eu estava à espera daquele momento. E lembro-me, já depois de adulta, que disse à minha mãe, sabes que eu tinha isto da Mafalda para te dizer um dia e tu nunca me disseste, isto é uma frustração da minha infância. Quer dizer, nunca me disseste. Ela disse-me muitas vezes quando eu era mais pequena, faz porque eu sou tua mãe. Mas parece que adivinhou que no momento em que eu li aquilo na Mafalda nunca mais decidi. Não sabes é que provavelmente ela leu às escondidas também e percebeu, espera lá, não vou cometer este erro. Se calhar foi isso. Mãe, acusa-te. Descobriu esse é o caso. Se estiver a ouvir. Exatamente, portanto, eu também não gostava de sopa, portanto, muitas vezes recusei sopa até para ela. Mesmo não tens um irmão chamado Guilherme, por acaso, não é? Não. Senão, ou que eu saiba. Guilherme tem uma deixa do género, mas é para o pai, em que isto é o remate de uma tira, se vira para ele e diz, a propósito da mãe, estás com inveja porque eu a conheço desde que nasci e tu não. Sim, ele também tem uma muito boa em que pergunta à mãe, o pai, ela diz, o pai está a trabalhar e ele, a Mafalda está na escola e ele diz-lhe, e nós aqui, malandrice? Malandrice! Sei perfeitamente. Malandice. Uma coisa, em relação à tradução, lembra-me agora, não tinha pensado nisto, mas por causa do malandice e do malandrice, os álbuns da Mafalda dos anos 70 têm uma tradução muito diferente da Mafalda reunida, publicada pela Bertrand mais tarde, nos anos 2000. A linguagem muda, para mim pior, porque a linguagem que me liguei afetivamente foi aquela dos primeiros álbuns, mas mesmo assim acho que se perderam algumas coisas e quando me ofereceram este livro e quando comecei a lê-lo, senti uma diferença muito vincada. Os leitores do Asterix e do Obelix, dessas séries, também notam quando os tradutores mudam porque sentem que há ali coisas... Os tradutores e as traduções também refletem as épocas em que aconteceram. Claro. Sim. As modas linguísticas, os bordões de linguagem. Sim, claro. Neste caso é muito vincado. E então em cartoons, em que o balão só tem espaço para 5 palavras. Aquelas palavras, se escolhemos uma... É a tradução haiku. Completamente. É difícil, muito difícil traduzir BD. É outra arte. Aí nunca me lancei. Não tencionas? Não ponho de parte, acho que é uma aventura gira.
Um desafio. É um desafio, sim. Teria de ver quando acontecesse. Talvez encontrássemos um manual para tradução haiku para BT. Neste caso, o manual para mulheres de limpeza da Lucia Berlin está disponível através da Alfaguara, com tradução da Rita, por R$19,90. Cá vai Lisboa, intraduzível, do Alface, tem uma edição pela Fenda Edições e um preço que ronda os €15. E toda a Mafalda do Quino neste momento está disponível na Verbo, por cerca de €35, a uma edição comemorativa dos 50 anos. O Biblioteca de Bolso está disponível através do iTunes, do SoundCloud e por subscrição RSS. Não se esqueçam de classificar, criticar os nossos programas e seguir-nos nas redes sociais, na nossa página de Facebook em facebook.com/Biblioteca de Bolso, e de nos deixar as vossas opiniões e mensagens. Muito obrigada, Rita. Obrigada eu pelo convite. Obrigado. E até para a semana. Até para a semana.